Nós estamos aqui hoje, mais um Papo Fácil, já deu para ver, diferente, coletivo, duas pessoas. Eu estou com o Daniel Arraes, que ele é Business Developer da América Latina da FICO, e o Eduardo Tambellini, que ele é Business Consultant Principal também da Latina América e Caribe, é isso? Isso mesmo. O nome é grande, mas a gente aqui vai falar coisa simples. Exato. Simples. Bom, eu já estive na FICO há alguns meses, conversei com o Alexandre Graff, ele é VP da América Latina, ele deu um panorama geral sobre a empresa, vou até colocar aqui o card para quem quiser assistir esse vídeo, que foi muito legal. Na verdade, vocês nos apresentaram hoje os conceitos aí da área de cadastro positivo e como que a FICO tem trabalhado com isso. Vamos resgatar um pouco dessa história e eu vou pedir para o Eduardo comentar um pouquinho, que ele foi exatamente como começou a nossa apresentação, a evolução do crédito no Brasil e como que isso vai desaguar na necessidade de ter um score que vai facilitar o crédito das pessoas. Legal. Tudo bem? Como vai, pessoal? Bom, a gente falou um pouquinho sobre o crescimento, a evolução do crédito no país, né? Mostrando alguns gráficos que a gente está disponibilizando, inclusive, se você quiser aproveitar. Eu vou, durante a apresentação, eu vou estar colocando os gráficos Isso. aqui. Legal. Então a gente passa a mostrar algumas questões com relação à história de crédito do país, dados que a gente tira do Banco Central, né? Através de um produto que a gente consolida, chamado Risk Trends. A gente pode colocar o link também, é um produto gratuito para acesso. Onde a gente mostra um pouco a evolução do crédito desde 2007, e indicadores aí mostram que a gente teve aí um crescimento de 300%, até um pouco acima disso. Puxa. E aí a gente junta todos os recursos de crédito livres, que são todos os empréstimos pessoais, cartões de crédito, ao crédito direcionado também, que são créditos já utilizando o BNDES, utilizando caderneta de poupança, né, por exemplo, o próprio crédito imobiliário. Né? E falando um pouquinho sobre essa evolução toda, a gente teve aí algum período que foi um período de queda, né, que foi a partir de dezembro de 2015. Aquela famigerada crise de 2015 e 2016. Exatamente, né? Que foi uma grande crise. Pegou para todo mundo. Exatamente. Que foi uma crise muito voltada à confiança, né? Além de ser uma crise econômica, política, mas uma crise de confiança, onde as linhas de crédito acabaram sendo apertadas. Né? Então, algumas linhas em específico sofreram, tiveram quedas, algumas caíram, por exemplo, como recurso direcionado, BNDES mesmo, a gente vê que mudou a política de empréstimos e aí isso caiu bruscamente. E algumas outras de pessoa física que deram uma queda, andaram de lado e hoje voltam a crescer. Né? E a gente fala da relação crédito-PIB também, né? Você mostrou um gráfico sobre isso. Um gráfico interessante que mostra que a gente partiu lá de 30% na época de 2007, chegamos a 53% em 2015 e pré-crise. Pré-crise ainda muito incentivado por esse crescimento de empréstimos pelo BNDES, né? Então isso fez com que a gente superasse 50% e a gente agora fechou o ano em dezembro agora com 47%, que é um percentual que, se a gente comparar com outros países, ainda existe um espaço muito grande. Isso que eu ia comentar. Você mostrou na sua apresentação, eu vou reproduzir aqui agora, um gráfico comparativo com vários países. Sem dúvida. Né? O Brasil, no gráfico que você mostrou, tem a Argentina e a Venezuela, que tem menos que a gente. Bom, a Venezuela não é difícil ser melhor que a Venezuela, né? Na situação atual, infelizmente. Agora, os Estados Unidos, se não me falha a memória, é 180%. 180%, que é exatamente. O que mais tem nesse gráfico. Exatamente. Estados Unidos, Japão, né? A gente tem Inglaterra, a própria China cresceu muito também nos últimos anos. Né? E esse é um fator que a gente entende que a gente também deve chegar a superar 100%, não sei se num primeiro momento, é óbvio, isso vai ter uma maturação ainda com o birô positivo, mas sem dúvida nenhuma a gente tem uma tendência de aumentar essa relação com o PIB. Esse gancho que você fez foi muito legal, porque para aumentar o crédito, obviamente precisa ter recursos, só que as instituições, sejam bancos, birôs, financeiras, enfim, elas não emprestam dinheiro pela cor dos olhos da pessoa, tem que ter algum critério, né? Então aí, Daniel, conta pra gente um pouquinho a história da FICO nessa seara que é rica e é extensa, e aí a gente vai chegar a desaguar no Brasil. Isso é muito interessante porque o birô positivo, a grande expectativa que a FICO tem é que isso seja um propulsor de consumo, propulsor de crédito e, consequentemente, de consumo no mercado brasileiro. O que acontece? O FICO Score, existe um produto nosso que a gente chama de FICO Score. Né? O que é o FICO Score? É uma pontuação de crédito para todos os consumidores que estão no birô positivo. Né? E essa pontuação ela funciona da seguinte forma: se o cliente tem menos ponto, ele paga pior as suas dívidas, e se ele tem mais ponto, ele paga melhor as suas dívidas.
O que significa pagar melhor as dívidas? Que o banco tem mais segurança em conceder esse empréstimo. Paga em dia, não Ele atrasa. paga em dia, ele não atrasa. Então, o banco tendo mais segurança em conceder esse empréstimo, a ideia é que esse empréstimo custe menos, né? E que o consumidor, por consequência, possa ter mais acesso a esse crédito. Esse índice já existe há 30 anos nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos há 30 anos. Nosso primeiro FICO Score lá começou em 89. E você inclusive nos mostrou um vídeo que eu vou tentar reproduzir aqui, que é um timeline exatamente da evolução desse índice ao longo dos últimos 30 anos. E pelo que eu entendi, nos Estados Unidos o FICO Score não é apenas um índice, ele é muito relevante e muito usado. Exatamente, ele acabou virando um padrão no mercado americano de consumo de crédito, né? Porque, inclusive, os bancos, quando eles têm que vender o crédito de um banco para o outro, eles usam o FICO Score como padrão. Em transação interbancária. Interbancária, inclusive, porque um cliente de 500 pontos é diferente de um cliente de 800 pontos. Claro. Qual é o tamanho da minha carteira, então, qual a média de pontuação da minha carteira. Quanto vale um cliente? O cliente de 800, ele vale mais do que o cliente de 500, né? Porque o cliente de 500 é mais arriscado. Ele paga suas dívidas de forma pior. Entendeu? Então, a gente espera que esse padrão possa se construir também no mercado brasileiro. Essa é a expectativa. Agora, só abrindo um parênteses, eu não posso me esquecer, na conversa que eu tive com o Alexandre meses atrás, ele explicou toda a lógica, toda a incrível base de conhecimento, matemática, analytics que existe por trás, que é isso, esse que é o motor que a FICO tem, aliado aos algoritmos, que vai permitir que vocês tenham o cálculo desse índice e seja tão relevante no mercado americano e que agora vocês estão introduzindo no Brasil. E em vários outros países, são 30 países do mundo, não é isso? Temos hoje 30 países, aproximadamente 30 países no mundo inteiro. Né? Entre produtos que a gente já tem funcionando e os que até o final do ano a gente vai lançar. E quais são os benefícios e as dificuldades para você introduzir esse índice FICO no Brasil? Isso é interessante, porque por que até hoje não temos o FICO Score? Né? Porque faltava a condição básica, que era o dado positivo. O FICO Score é um dado baseado em birô positivo. Então, ele pega todo o histórico do consumidor de anos atrás, né? Ele pagou em dia, ele não pagou em dia, quanto ele tinha de dívida, e considera tudo isso para montar essa pontuação dele. Então, a necessidade é ter um birô positivo. E agora nós temos isso. Né? Então, essa é a grande diferença que acontece. Né? A gente passa a ter. E a FICO, ela faz isso em vários países, inclusive, eu comentei com você durante a reunião, a gente tem situações tem FICO Score em países com situações muito discrepantes, né? Desde um Haiti até os Estados Unidos, por exemplo. Né? Isso dá para a gente uma experiência muito grande de montar esse FICO Score em diferentes tipos de economias, né? Diferentes realidades. Uma dos slides que você mostrou ilustrava, grosso modo, quais são os dados constituintes, né? Então, se a pessoa paga em dia, o quanto ela demandou de crédito. Fala um pouquinho do perfil, claro que não é bastante complexo, mas em linhas gerais, como é que é composto o FICO Score? O FICO Score ele tem 5 grandes categorias que a gente considera. Primeiro, o histórico de pagamento desses clientes, né? Como ele pagou em dia, demorou para pagar, etc. Segundo, as operações que ele tem em aberto, né? Que são qual a quantidade de crédito que ele tem, o valor desse crédito, se vai vencer daqui a muito tempo ou pouco tempo. O mix do crédito, o que é o mix? Se esse crédito é um crédito de automóvel, é um consignado, é uma hipoteca, né, ou é o famoso crediário, isso conta também bastante. Se ele tomou dinheiro em instituição mais agiota ou coisa do tipo, ele também decresce. Isso acaba refletindo nesse mix, né? Nesse mix de crédito. Tem também o próprio histórico do crédito, quer dizer, quanto tempo esse cliente usa crédito. Né? E tem um outro fator que é a procura do crédito. Né? Se o cliente ele vem buscando o crédito com muita frequência ou com menos frequência no mercado. Perfeito. Bom, na verdade esse assunto é imenso. O que eu acho muito legal é saber toda a base de inteligência que está por trás, porque a FICO não tem só o FICO Score, ele está em inúmeras todas as aplicações. De novo, remeto ao vídeo com o Alexandre, que foi bastante elucidativo em relação a isso. Mas eu acho que vocês estão no começo, pelo que eu estou entendendo, vocês estão relativamente no começo no Brasil. Exato. Em relação a isso. Com certeza a gente vai ter oportunidade de, em alguns meses, ou quem sabe ao longo do tempo, voltar a falar e a gente retomar o assunto, dar um refresh. Pode ser? Claro, combinado. Não quero esquecer aqui, não vou deixar de registrar isso. O Eduardo também é meu
colega youtuber, não é isso, Eduardo? Fala um pouco Exatamente. do teu canal, que você tem um conteúdo bastante relevante. Estou com um canal recentemente criado, faz um mês agora. O canal chama Tabelando com o Tambellini. Esse nome é exatamente para que a gente possa dar uma dinâmica de fazer uma tabela, ter discussões, né? E é um canal voltado ao assunto de crédito, cobrança em geral, né? Tenho falado bastante sobre o tema inadimplência, que é um tema que do lado do consumidor tem as suas questões e tem também inúmeras questões do lado do credor, né? De como fazer, como atuar. Então é um conteúdo que tem sido bem legal, tenho recebido ótimos feedbacks aí, obrigado pela lembrança aí. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para o canal Legal. do Tambellini, para aí a pessoa vai, visita, se inscreve, etc. E eu nunca falo no Papo Fácil, mas já que a gente abriu essa chance, você que está assistindo e não está inscrito, se inscreve. Você acredita que eu descobri outro dia, você que vai começar a ver essas coisas, cerca de só 20% das pessoas que assistem o Papo Fácil estão inscritas. Estão inscritas, E exatamente. se a pessoa não se inscreve, ela não recebe o alerta do conteúdo, Exatamente. é importante isso. Ontem uma pessoa me sinalizou pelo LinkedIn, me fazendo uma pergunta, olha, eu tô com uma dúvida assim assado, você pode me ajudar? Aí eu falei, pô, você se inscreveu no meu canal? Ele falou, não, tô vendo seus vídeos pelo LinkedIn. Tá. E eu não tô inscrito. Eu falei, então vai lá, se inscreve. É isso aí. É isso aí. Então se maravilha. inscreva aqui também. Exatamente. Inscreva-se tanto no Tabelando com o Tambellini quanto no Papo Fácil. Isso E aí. nós vamos voltar a falar que a FAICO é um campo imenso de assuntos para a gente voltar a conversar. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado. Esse foi Obrigado. mais um Papo Fácil aqui na FAICO com o Daniel Arraes e com o Eduardo Tambellini. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado você. Obrigado. Tchau, tchau.